Olá a todos, está começando aqui mais uma live no Correio de Atibaia. Estou aqui com os meus amigos de sempre, o Mário Gonçalves e o Diego Pérez. A gente vai falar aqui sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Campeonato Brasileiro começou com um pouco de confusão, né? Com alguns jogos meio mais ou menos, alguns mais legais, mas começou. O Bragantino, a gente vai falar primeiro, o Bragantino empatou. Mas antes, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, já vai mandando aí para a gente vai respondendo durante a live. E se você ainda não curtiu a página do Correio, curte aí que toda vez que a gente fizer uma live, você fica sabendo e já vai acompanhando a gente. Então, vamos começar aqui com o jogo de ontem, né? Santos 1, Red Bull Bragantino 1 também. O que você achou do jogo, Mário? Você acha que foi um bom jogo do Bragantino, mais ou menos? Eu acredito muito na questão do gol do final do Claudinho. Foi importante para o Bragantino sair pontuando na partida. Foi crucial, né? O Bragantino achou o gol no final. Aliás, não é novidade o Bragantino fazer gol no final da partida, né? A gente já está habituado a isso. E o Santos pecou em não matar o jogo. Isso a gente viu praticamente no segundo tempo. O Santos dominou a partida, foi bem no primeiro tempo. O Sanches acabou perdendo um pênalti ali, numa bobeada do defensivo do Bragantino, né? A origem do pênalti. E o Santos dominou a partida depois que fez 1-0. Teve inúmeras chances de ampliar e definir o jogo. E no final, naquela bola parada, a bola sobrou para o Claudinho definiu aí o empate nos acréscimos para o Bragantino. Eu acho que foi um bom resultado para o Bragantino, pensando, obviamente, como um visitante. A gente sabe como é difícil jogar na Vila, o Santos tem um elenco muito bom. No gol do Marinho, obviamente, muita gente reclamou de falha, enfim, no gol do Marinho, mas é um chute complicado ali. O Marinho tem esse chute, essa potência aí de fazer gol desse jeito. Então, eu acredito que o Bragantino saiu muito bem na partida por toda a circunstância que foi os 90 minutos. O Bragantino conseguiu o objetivo que era pontuar na Vila Belmiro. E Diego, você também viu mais ou menos assim o jogo? Porque eu achei que a partida do Bragantino não foi ruim, teve bons momentos, mas eu acho que em alguns pontos o Santos acabou dominando o jogo. A dupla aqui do lado esquerdo do Santos com o Soteldo, em cima do Edmar do Arthur, acabou sendo, acho que, a principal jogada do Santos e acabou complicando bem. Por mais que o Santos não tivesse tanto poder de finalização e até perdeu um pênalti, né? Tem que lembrar que o Santos perdeu um pênalti e ficou perto de ganhar. Você acha que o Bragantino ainda tem aqueles problemas de oscilar muito durante a partida? Sim, e eu não digo oscilar, né? Eu vejo o Bragantino hoje com pouca criatividade, tirando o Arthur, né? É um time muito bem taticamente postado, você vê que os jogadores cumprem ali a posição, se movimentam de acordo com o que o técnico pede, mas não vemos muita criatividade, né? O Arthur tem isso e o Claudinho tem isso também, só que o Claudinho talvez não cumpre taticamente o que o técnico espera dele, e por isso não começa com ele jogando, né? Coloca ele no segundo tempo e mais uma vez, ele colocou o Claudinho e colocou o Bruno Tubarão, o Tubarão jogando no meio e o Claudinho jogando pela ponta, né? Quando muitos esperavam que acontecesse o contrário. Mas enfim, o Bragantino jogou regular, foi uma partida onde soube, né, jogar fora de casa, diante do Santos, lá na Vila Belmiro. Pode trocar técnico, vir outro técnico, que o Santos continua com aquele DNA de um futebol mais ofensivo, né, com os contra-ataques, a transição acontecendo de maneira muito rápida, até pelas características do próprio Marinho, do Soteldo, que são jogadores velocistas, né? E o Marinho, como o Mário falou, tem esse chute que a galera até brinca, chama de mini míssil aleatório, né? E acabou surpreendendo, porque ela deu uma quicada ali que atrapalhou muito o Cleiton. Também vi como falha. Matou o Cleiton. Foi falha. Eu vi como falha, o goleiro tem que estar preparado, mas dá para entender também o motivo, né? Que ela quicou ali e mudou de direção muito rapidamente. Mas o Bragantino foi bem pelo resultado em si, não digo tanto assim pela atuação, mas o resultado foi importante para uma estreia diante do Santos na Vila. O resultado, um ponto fora de casa, acaba sendo importante no brasileiro, que vai ter muitos jogos complicados. Essa pausa muito curta que vai ter um jogo entre outro também vai fazer com que fique complicado, né? Vai ter jogo que vai ser 48 horas de diferença, que é muito pouco, não dá tempo de treinar, só descansar e vai.
porque eles apertaram o campeonato aí e vai ter jogo muito perto. Então, assim, eles fez as mudanças no time titular, né? Saiu o Ítalo, entrou o Alejandro. Aliás, todas essas mudanças que ele fez, praticamente ele botou o cara mais novo, né? Você pode ver, o Ítalo saiu, entrou o Alejandro, que é mais novo. O Líger não começou jogando também, entrou o Fabrício Bruno, o goleiro também, o Cleiton é mais novo. Ele botou um time bem jovem, né? Média de 25 anos. E dentro de campo, eu acho que ele apostou um pouco nessa questão também física, sabe? Acho que ele pensou um pouco nisso, mas por outro lado também foi o mesmo time que começou o jogo contra o Guarani. Eu acho que ele está ainda achando o time. Hoje o Bragantino trouxe o Lucas Evangelista, que é um cara que vai jogar ali mais no meio, né? Talvez num lugar que muita gente pede do Vitinho, mas ali também ainda tem o Tony Anderson, que também não está jogando e pode acabar entrando lá. Daí tem também o Hurtado, que veio do Boca Juniors, ele é um venezuelano, muito veloz, assim, força física, um centroavante também, disputa posição junto com o Ítalo e o Alejandro, que eu acho que não foi bem ontem. Eu acho que o Alejandro ainda tá sofrendo bastante para se adaptar com o time. Eu acho que o Ítalo ainda, mesmo que ele não tenha jogado bem na volta, acho que ele ainda devia ser o principal jogador do ataque, porque eu acho que ele participa muito mais do jogo, acho que ele finaliza melhor as jogadas, e o Alejandro acho que ainda não se encaixou tão bem no time do Bragantino. A gente tem que lembrar que ele começou bem o ano passado, depois que ele machucou, ele terminou mal o ano passado também. Então, faz um tempinho que ele não faz bons jogos, e ele também é um jogador muito promissor, jovem, como quase todo elenco, mas eu acho ainda que talvez fosse bom manter o Ítalo, até porque ele ajuda muito, e o time eu acho que tem mais troca de passes. O jogo ficou muito fechado no Bragantino, naquele trio do Matheus Jesus, o Arthur e o Aderlan. Aquele lado direito até que funcionou bem, mas ficou muito isolado lá. O Morato tentava umas corridas e o Everson às vezes caía muito para o lado e ficava um espaço ali. Eu acho que o time está sentindo, por mais que o pessoal não goste muito do Vitinho, eu acho que o Vitinho fez um pouco de falta ontem, porque às vezes ele ajuda a dar uma movimentação melhor, e o Everson não tem sido muito esse cara. Eu acho que o primeiro jogo dele foi bom, os outros já não foram. E o Hiller é aquela coisa, ele participa bem, dá vários passes, mas às vezes ele demora um pouco para chegar. O Hiller, eu acho que ele tem esse problema, e o Santos várias vezes chegava com 2, 3, e o Bragantino sempre tinha alguém que não voltava, ou era o Hiller, ou era algum outro jogador. Eu achei uma desatenção na partida. Eu não gostei da atuação. Eu falo dos 11 do Bragantino no contexto do jogo. O Santos poderia ter matado o jogo facilmente em 90 minutos. Teve vários lances, por exemplo, aquela do Soteldo sem goleiro, que acabou batendo para fora, enfim. O Santos poderia definir o jogo, os 2-0 ali, já no segundo tempo, na metade do segundo tempo. Mas o Bragantino conseguiu pontuar, isso foi importante. No último lance teve a definição do Claudinho que empatou o jogo. Agora, você comentou sobre as contratações do Bragantino. Eu acredito que são boas contratações. O Bragantino tem, acho que, dinheiro em caixa para contratar jogadores pontuais para os setores desde defensivo, meio campo e ofensivo. E isso é o lado importante do Red Bull nesse momento. Eu acredito que acertou nas contratações. O Hurtado é uma aposta. A gente não sabe como vai ser, se ele vai pegar a titularidade logo de cara. É um jogador muito jovem, enfim. Mas com relação à performance dele, que ele tem, eu acho que é um jogador que tem um pouco a cara do futebol brasileiro, né? Ele fez bons jogos pelo Boca, né? Ele tem um gol na semifinal de Libertadores. Não é um gol assim muito vistoso, você vai ver uma bola que sobra e acaba fazendo, mas é um cara que já tem uma certa experiência por jogar já na profissional há um tempinho. Ele jogou Mundial também de seleções pela Venezuela. E ele é um bom jogador. O Bragantino está trazendo alguns jogadores de fora também na América do Sul, né? Porque a ideia da Red Bull é mesmo olhar o Brasil, mas principalmente olhar também a América do Sul. Eu acho que é importante a gente também lembrar que esse ano não vai ser igual ao ano passado, quando o Bragantino vai ser líder na primeira até a última rodada do campeonato. O Bragantino mudou de divisão e o Bragantino não vai mandar em todos os jogos. A tendência é que alguns jogos, principalmente os fora de casa, o time não vai ser o principal da partida, assim. Ele vai ser o time que vai lá desafiar o mandante, que vai ser um time com um elenco mais forte, às vezes um time que tem um trabalho há mais tempo. Então, assim, não vai ser jogos como foi a Série B, onde ele pegava times com elencos mais fracos e passava por cima. Não vai ser assim. E até na própria Série B, o time teve dificuldade.
Então, assim, a gente tem que lembrar que vai ser assim, por mais que seja o Santos em um momento complicado de troca de treinador, vai ser difícil jogar. E o campeonato vai ser assim no começo ao fim, todo mundo vai perder ponto, vai somar ponto e você vai ter que ter uma estabilidade para marcar mais pontos do que deixar pelo caminho, né? Com certeza. E eu acredito que o torcedor que está habituado a acompanhar o Bragantino de muitos anos, acredito que sabe dessa realidade e vai ter paciência. Eu acredito muito nisso. O torcedor que está lá, que assiste o Bragantino desde a Série C, na Série B, enfim, na 2, quando teve a oportunidade de, infelizmente, de estar na 2, sabe como que é a situação. E mesmo quem está habituado já na época do Bragantino jogando Série A do Brasileiro. Eu acredito que há pressão, obviamente, por resultado imediato, é normal da Série A, mas eu acredito que o torcedor está habituado, né, Diego? Eu acho também, Mário, porque a gente tem que viver com a realidade, né? O Bragantino ainda não é um clube do patamar dos grandes do Brasil, né? Já foi nos anos 90, a gente até conversava essa semana com o Marcelo, enfim, mas agora não é mais, está se tornando, está caminhando para ser um. Então, quando, mesmo pode não ser um Flamengo, um Atlético Mineiro, mas vai jogar lá no Castelão contra o Fortaleza, vai jogar lá contra o Atlético Paranaense, é tudo muito difícil, tudo muito complicado. Todos os times com plantel superiores do que o Bragantino enfrentava no ano passado. Então, tem que prestar atenção. E esse estilo do Felipe Conceição acho que é mais sólido do que o estilo do ano passado do Antônio Carlos Zago, porque Muito mais, apesar do time ser mais vistoso no ano passado, de mais aproximação, os jogadores eram muito soltos, e o Bragantino sofria bastante na parte defensiva da recomposição. Atualmente não, por mais que o Bragantino às vezes não brilhe os olhos do torcedor, é um time mais compacto, né, mais bem formado. Então acho que isso pode ajudar o Bragantino em pontos corridos. Eu acho que o importante é ter uma movimentação um pouco melhor no meio de campo e o time não ficar tanto de lateral. Acho que acertando isso o time vai crescer bastante, e os melhores momentos do time foram assim, né? Então eu acho que não tem alguns detalhes e algumas escolhas de, às vezes, escalação, jogador, mas isso também vai depender muito de físico, né? Nesse campeonato que vai ser muito apertado. Mas eu acho que o Claudinho, que todo mundo pede muito, eu acho que aos poucos, talvez ele vire titular, mas ele vai ter que fazer algumas coisas de mudar o jogo dele, né? Não vai poder jogar o mesmo que ele jogou ano passado, porque o time é diferente. Então ele vai ter que se encaixar com esse novo time. Se ele jogar aberto, ele vai ter que voltar no lado do campo. Se ele jogar no meio, ele vai ter que voltar também, não vai poder prender tanto a bola no pé como ele gosta. Eu acho que ele é muito talentoso, tem um passe de muita qualidade, ele consegue enxergar, às vezes, uma jogada um pouco diferente, esse chute de fora da área, mas não é tão simples assim, o time tá ruim, vou botar o Claudinho, o time vai começar a jogar bem porque o Claudinho é bom. Não é só assim, né? Se fosse assim, vários times aí que tinham vários bons jogadores tinham ido bem, dá para você falar vários times que tinham elencos muito fortes e não ganharam nada. Então, acho que vai ter que depender um pouco desse encaixe, e acho que aos poucos talvez ele acabe entendendo e acabe sendo importante, talvez viria até titular nesse time, que ainda tem muita gente para entrar, e alguns que ainda estão entendendo o clube e tem que crescer. A ideia desse clube é esse. O Felipe falou na coletiva que todo mundo tem que melhorar, que o time dele está jogando bem, mas que todos os jogadores precisam melhorar, que o time ainda pode render muito mais. Eu também acredito no que ele falou. A observação dele foi clara. Eu acho que o Bragantino tem assim um potencial muito grande no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que pelo elenco que tem, eu acho que é para chegar longe. Eu não digo brigar pelo título, porque a gente pode acontecer tudo. O Campeonato Brasileiro é muito nivelado e muito regular. Todos os clubes são regulares. Então, eu acredito que para estar ali na ponta, a capacidade que o elenco tem, que o Bragantino tem de jogadores, eu acredito que dá para brigar por Libertadores tranquilamente. E agora eu vou botar aqui a rodada, né? Essa foi a primeira rodada do campeonato. Teve só 6 jogos, né? Porque teve o jogo adiado do São Paulo, né? Que seria no domingo. E no Palmeiras e o Corinthians adiaram seus jogos contra Vasco e Atlético Goianiense, porque acabou jogando a final no sábado do Campeonato Paulista, então teve que adiar. O Atlético Paranaense lidera, o Sport vem na sequência, mas assim, acho que não é tão importante a gente olhar a tabela logo de cara, porque é um jogo só, né? O Atlético foi um time que jogou muito bem ontem, acho que o time vai dar muito trabalho, o São Paulo
vai ter um time bem legal e vai ser interessante ver esse duelo. O Grêmio ainda continua com o bom elenco, mesmo perdendo o Everton. O Inter também, o Kudê é um ótimo técnico, eu acho que o Inter tem um time forte. E o Flamengo, que mesmo perdendo, ainda tem um elenco forte. O Domenech também é um bom técnico, então acho que é um time que ainda vai ter muito nesse campeonato. O que vocês viram nessa rodada de especial? O que vocês gostaram de ver em outros jogos? Vale destacar a vitória do Atlético Mineiro, fora de casa, né? Mesmo sem o público e tal. Jogar contra o Flamengo no Maracanã é difícil, é complicado. Eu gosto do estilo do Sampaoli. Para mim, hoje é um dos melhores técnicos que a gente tem no futebol nacional, no futebol brasileiro. Então, foi uma vitória importante do Atlético Mineiro para o começo de campeonato. Eu acredito que o Atlético é um dos principais times que vai brigar pelo título. É um time muito bom, tem uma capacidade muito grande para conseguir o bicampeonato. Eu vou na mesma ideia do Mário. Acho que o atleta investiu bastante o Atlético investiu bastante para conseguir brigar pelo título da competição e se mostrou muito forte logo de cara, né, batendo o Flamengo lá no Maracanã. Me surpreendeu, acho que só o resultado lá do Fortaleza e do Atlético Paranaense, esses 2-0, porque o Fortaleza sempre foi muito forte lá no Castelão, né, principalmente depois que o Rogério Ceni iniciou o trabalho lá no Clube Nordestino. E vi também um jogo muito bom, mas muito bom do Sport com o Ceará, né? Um jogo muito franco, muito rápido. Eu esperava mais o Ceará, também achei que o Ceará ganha esse jogo. Até porque o Sport passou apuros, né? No estadual, no Pernambucano, se eu não me engano, e Foi muito mal. E o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Mas o Sport foi bem na partida. Enfim, é uma primeira rodada com vários jogos adiados, que já deu as caras aí, pelo menos na parte do Atlético Paranaense, que são times fortes aí para essa competição. O Red Bull, no próximo jogo, enfrenta o Botafogo. O Botafogo que ainda não jogou na rodada, ainda também não jogou pelo campeonato, né? E o Botafogo é um adversário que provavelmente vai complicar a vida do Bragantino, mas acho que o Bragantino ainda é favorito nesse jogo contra o Botafogo, porque o Botafogo tá com um time que ainda não é tão sólido, tem o Honda lá que todo mundo conhece, o cara que tá bem famoso aí, o Calu ainda não pode jogar, o jogador da Costa do Marfim não pode jogar, mas o Honda talvez acabe jogando, acho que vai, né? E é um time que, assim, que o Bragantino vai ter que tomar um certo cuidado, mas eu acho que ele é favorito. Vocês acham que o Braga entra como favorito nesse jogo? Eu acho que sim, acho que o Braga acaba entrando como favorito. Time por time, no geral, acho que o Bragantino tem mais time que o Botafogo. É claro que o Botafogo tem uma peça ou outra que se destaque, como é o caso do Honda. Eu gosto muito do Pedro Raul, que é o centroavante da equipe do Botafogo. Ele é jovem, forte, bem parecido até com o Hurtado, né, que o Bragantino acabou contratando. E, enfim, vai ser um bom jogo e um teste também, né? O Bragantino, após muito tempo, quase 4 meses sem jogar aqui em Bragança Paulista, então acho que vai ser uma volta interessante. Eu também concordo com o que o Diego falou. Eu acredito que o Bragantino é favorito no jogo, ao meu ver. É um time que sabe dominar partidas durante aqui, nos 90 minutos aqui no Marcelo Stefani, no Nabil Abichedi. O Bragantino tem esse potencial. O histórico é muito positivo para o Bragantino contra o Botafogo, em Série A, jogando aqui em Bragança Paulista. Né? O Botafogo que já sofreu muito com o Bragantino nos anos 90. Cariocas, né? Então os cariocas no geral, o Flamengo também, enfim. Eu acho que, pelo histórico, eu acho que o Bragantino tem muita chance de sair com os 3 pontos aí. O Osni Dias mandou uma mensagem aqui pra gente, ele quer saber sobre a história dos exames, né, de Covid, tem trazido problemas sérios aos atletas e à imagem do campeonato. Assim, eu acho que tem muito erro nisso daí, né, lembrando o pessoal que, para quem não sabe, ou para quem percebeu ontem, o jogo do São Paulo foi adiado. O São Paulo ia jogar contra o Goiás apareceu 10 jogadores infectados na manhã do dia do jogo, o time não tinha mais jogador para colocar, porque ele testou 23, 10 deram positivo, então só ia ter 13 jogadores para jogar, eles conseguiram adiar o jogo para alguma outra data, o jogo ainda não tem data, mas o jogo foi adiado. Só que o problema disso é que não só você estraga com o jogo que estava prestes para acontecer, como não segue um protocolo em outros jogos. Teve outros jogos
com outros times com vários casos e teve jogo. O Guarani perdeu do CSA e o CSA estava com, se não me engano, 12 ou 11 jogadores também, 11, né? Vários jogadores que acabaram saindo e o CSA jogou assim. Então, assim, você tem que criar um protocolo não só de testes, mas também de realização ou não de jogos com o número de jogadores infectados. Eu acho que o campeonato já está manchado. Eu acho com relação a isso. Eu acho que a gente tem que estar mais preocupado com as vidas do que com competição, com campeonato, com calendário. Primeiro, eu acho tudo um absurdo o que aconteceu no domingo no jogo em Goiânia do Goiás e São Paulo. O jogo só foi adiado porque o Goiás, a minutos antes de começar o partido, conseguiu uma liminar do STJD, porque o Goiás tentou entrar em contato com a CBF e a CBF não respondeu ao Goiás e sabia de todas as situações do que o Goiás vivia, já era de um dia antes. Então, é tudo muito absurdo o que aconteceu ontem. Eu acho que é mais um capítulo triste do futebol brasileiro. E com relação ao padrão, é não ter padrão. Seja na Série A, na Série B e na Série C. A gente viu casos, por exemplo, na Série B, que não poderia ter acontecido a realização de algumas partidas. No caso do Imperatriz na Série C, tudo bem. Conseguiram analisar e cancelaram o jogo do Imperatriz porque tinha 12 infectados. Mas eu acho tudo muito triste o que está acontecendo. Eu acho que não era para ter campeonato estadual lá na volta. E eu acho que as condições que está acontecendo o campeonato do brasileiro já começou a dar tudo errado, né? Então, acho que os campeonatos começaram, mas em momentos completamente diferentes da doença no país. O Brasil tem 1.000 mortes por dia. Na Alemanha, o negócio está muito mais controlado quando começou o campeonato, e nos outros países também. Tem país que está fazendo bolha, como a NBA está fazendo para ter os jogos, os caras ficam isolados na Disney lá, num hotel, e jogam só lá dentro, eles não saem de jeito nenhum. No Brasil, eu acho que era impossível você fazer uma bolha, até porque no Campeonato Brasileiro tem time do Brasil inteiro, e não colocar todo mundo juntos, é impossível. Agora, você teria que ter um protocolo, pelo menos, para ter os jogos, porque assim, tudo bem, eu acho que não deveria ter, mas já que está tendo, mostra que você sabe fazer e que vai ser seguro, que o cara vai entrar e que não corre o risco do outro time não só ter jogador infectado, só que como o jogo vai ser adiado na hora que você chegar lá. São Paulo viajou, fretou um avião, foi para Goiânia, chegou lá e não teve jogo. Então, assim, o São Paulo também foi prejudicado porque viajou e não teve jogo. Então, assim, eu acho que isso também está errado quando você não sabe qual protocolo tomar, porque a CBF está tendo esse problema, mas a Federação Paulista também teve, quando o Bragantino, a gente tem que lembrar que o Bragantino teve o problema dos testes, e o Einstein, de novo, demorou agora para entregar, ele não entregou errado, mas ele demorou, por isso que acabou dando essa confusão, e então, assim, é um momento muito complicado. Eu acho que o campeonato, é possível que tenha mais casos como esse, ou parecidos como esse, e é possível que a gente tenha um campeonato bem esquisito, ainda nesse ano, com muitos jogos adiados, rodadas quebradas, times com muito mais jogos que outros. Eu acho que é um ano bem complicado, um campeonato que vai ficar bem esquisito. Eu acho que tem tudo para dar errado no final. Eu acho que, com relação a essas paralisações, jogos cancelados, eu acho que vai ter muito pano para manga aí para clube reclamar dos seus direitos. Eu acho que vai ser outra pauta que vai ser complicado. Né? E um medo também, o pessoal falou de dar WO. Eu acho que é pior ainda. Porque se dá WO, os times vão ficar fingindo que não tem jogador infectado e jogando com os caras. O time dá assim, não, aqui deu caso, aqui não deu nenhum, joga o time assim, depois fala que o cara pegou depois, não sei. Eu acho que é muito complicado, assim, também nesse ponto. Acho que WO também não é o caso. Você tem que definir um protocolo, por exemplo. Passou de 10 jogadores infectados, ou 5 ou 6, não tem jogo, adia. Senão, não dá, assim, vai ser muito complicado. Sei o que o Diego pensa. É complicado, até porque essa questão de WO, para mim, é completamente fora de cogitação, porque apesar de se ter um protocolo e toda a regularização para que aconteçam os jogos, o problema ele é bem maior do que só o esportivo. Então, o WO, para mim, fora completamente de cogitação nesse caso. Mas teria que ter, no mínimo, um plano B caso aconteça essas coisas, né? Porque o hospital pode errar em mais oportunidades, enfim.
os reagentes podem vir errados e todas essas questões que a gente viu até então nas séries do futebol brasileiro. Então teria que ter um plano B. Eu acho que a CBF tem que sentar e planejar um pouco mais como vai ser feito, porque já que está sendo feito, e como o Mário falou, se a gente for pensar friamente, não era para estar acontecendo nada nesse âmbito do futebol, mas já que está sendo feito, tem que ter tudo bem regulamentado, tudo bem esquematizado, para não colocar nada e nenhuma vida em risco. O Eduardo Rezende está perguntando aqui se vai poder ter imprensa no jogo contra o Botafogo. Vai, mas é naquele jeito. Vai lá um veículo, pode assistir o jogo da arquibancada, mas não pode ter contato nenhum com nenhum jogador, não pode ter entrevista, só a emissora que transmite os direitos, né? No caso, a Globo, ela pode entrevistar um outro jogador antes de começar o jogo, no intervalo e no final do jogo, mas é só isso. Coletiva tem, só que a gente manda as perguntas ou faz ao vivo, tem time que está fazendo uma conferência online, assim, você manda as perguntas, mas é só desse jeito, não está tendo nada muito aberto, livre, assim, e aquela coisa, vai de máscara, álcool gel, tudo aquele tipo de protocolo e cuidados, tudo. Até agora, eu acho que não apareceu nenhum caso de imprensa, alguém que foi no jogo acabou sendo infectado, então eles estão liberando, mas só desse jeito. Agora a gente vai falar um pouco da final do Campeonato Paulista, já foi no sábado, mas o Palmeiras foi campeão, o Luxemburgo conseguiu, ganhou, ficou falando um monte que... É engraçado o Luxemburgo que dá para você dizer um monte de verdade dele, mas também se enganar um pouco, né? Ele virou o maior técnico campeão, ele ganhou com o Palmeiras, que só ele ganha com o Palmeiras, mas também não quer dizer que o Palmeiras é o Palmeiras de 96 do Luxemburgo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa final, eu acho que ela ia ser lembrada como um jogo muito ruim, que o Palmeiras foi campeão e acabou mudando toda a história, porque o Palmeiras ganha nos pênaltis e fica tudo aquilo, nossa, foi sofrido, foi emocionante, não sei o que, e a torcida acaba até comemorando um pouquinho mais. Mas eu acho que o Palmeiras não está jogando bem, o Corinthians menos ainda. Foi uma final bem pobre do Campeonato Paulista, uma das piores dos últimos anos, e que os dois times têm que melhorar muito. O Luxemburgo tem seus méritos, mas assim, um jogo fraquíssimo. Não sei o que o Mário viu, mas eu acho que o Mário concorda. Nossa, completamente. Eu acho que os 180 minutos dos dois jogos foram assim, um nível técnico muito fraco. Eu achei um jogo com pouca criação. O Palmeiras teve a oportunidade aos 6 minutos de abrir o placar. O Cássio fez aquela defesa incrível, né? Praticamente tira a roupa, assim. E depois o Corinthians tentou, com as suas limitações, tentar abrir o placar. E, enfim, depois no segundo tempo mudou tudo o jogo por conta do gol do Luiz Adriano de cabeça, né? Que fez o Palmeiras ter mais confiança durante o segundo tempo, e depois aquele lance no final que foi o ápice do jogo, dos 180 minutos, foi aquele pênalti pro Corinthians, que para quem não é corintiano nem palmeirense, acho que foi o lance mais legal da partida, né, porque... Salvou o jogo, né? Salvou um pouco o jogo, e aí o jogo conseguiu fez uma cobrança incrível ali, empatou a partida, e as penalidades ali foi o que salvou os 180 minutos, que foram, eu acredito, uma das piores finais da história recente do Campeonato Paulista, e a gente pode puxar aí uns 30 anos aí, tranquilamente. A final foi terrível, foi muito fraca. Concordo com o Mário, né, acho que, e com você também, Rodrigo, acho que tecnicamente os dois jogos foram ruins. Talvez o Palmeiras, nesse segundo jogo, em certo momento da partida, demonstrou algo a mais. Só que o Luxemburgo, apesar de tudo isso que a gente está falando do Luxemburgo, né, e eu também acho que é um dos melhores técnicos aí da história do futebol nacional, mas mexeu muito mal na partida. Ele acabou tirando, no primeiro tempo, o Gabriel Menino, que para mim estava sendo o melhor jogador do Palmeiras. Depois colocou aqueles jogadores, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, e acabou tirando o William, que estava jogando muito bem. O próprio Luiz Adriano estava fazendo, acho que uma das suas melhores partidas com a camisa do Palmeiras, né? Enfim, e o Luxemburgo mexeu mal. E deu sorte aí que nos pênaltis o Everton, que é um grande goleiro, acabou pegando e até salvando o Palmeiras, né? O Palmeiras. E o Cássio acabou falhando. O Cássio que é muito bom também, né? Não sei se chegou a ser uma falha, mas aquele pênalti do Scarpa foi muito estranho. Foi muito estranho. Por ele ser alto também, é difícil de ele cair, né?
Eu acho que ele imaginou que ele ia demorar um pouco mais para bater o pênalti, ele não estava preparado ainda, sabe? Quando ele estava aqui meio fazendo que ia, não ia na bola, o cara chutou, ele não deu tempo de reagir, acabou tomando gol, mas é assim, acontece também. E por mais clichê que eu fale agora, mas para mim o grande destaque foi o Everton, claro, por conta das defesas, e ele tem um histórico muito positivo em cobranças de pênalti. Ele é um cara que, né? desde a época do campeão olímpico com a seleção brasileira, eu ainda ia citar a época da Barcelusa na Portuguesa, de 2011, que para mim foi um dos times que eu mais me encantou, indo em estádio acompanhando aquele time do Jorginho. Era um time que era, assim, para mim, perfeito, desde a defesa até o ataque. Era um time muito eficiente naquela época da Barcelona na Série B, e o Everton ali se destacou muito na Portuguesa, e eu gosto do Everton como goleiro. Acredito que tem uma regularidade muito grande em todos os jogos que ele atua. Depois ele teve um destaque muito grande no Atlético Paranaense, vale citar a época que a passagem dele no Atlético Paranaense. E quando veio para o Palmeiras, eu acredito que foi muito maluco, porque ele chegou a ser até terceiro goleiro do Palmeiras, né? Num certo tempo, e enfim. Eu acho que foi o destaque aí da final. O Palmeiras tinha 3 grandes goleiros, né? O Jailson, que estava vindo de um brasileiro muito bom, e também tinha o Praz, né? Daí ele acabou virando por causa disso, mas daí depois de um tempo ele virou e agora ficou, né? O Diego ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar também do Patrick de Paula, que eu gostei muito dele ter chamado a responsa para o último pênalti, porque é um garoto que, por mais que às vezes a gente note que fica um pouco nervoso por conta da idade, é um jogador diferente até para os padrões dos volantes que tem surgido no futebol brasileiro, né? É muito bom, jogou em 2017 a Taça das Favelas, acabou sendo observado pelo Palmeiras, e gostei e fiquei feliz por ele. Eu não estava torcendo para ninguém, mas eu torci para ele fazer aquele último pênalti, porque eu acho que esses meninos deram outra cara para o Palmeiras e acabaram salvando o Palmeiras durante a competição. E foi uma história à parte que foi muito legal, né? Ver isso, superação. O cara há 4 anos atrás jogando Taça das Favelas, enfim, 3 anos atrás, e hoje sendo campeão paulista com o Palmeiras. Um Palmeiras que gasta muito, mas agora está usando a base, né? O Palmeiras que não gostava de usar a base, está percebendo que na base, às vezes, é o melhor caminho do que ficar contratando um monte de jogador médio e enchendo o elenco de jogador que não vai resolver os problemas do Palmeiras, sendo que a base acabou resolvendo isso, ainda que o Gabriel Veron, eu acho que seria titular no time, só que ele está machucado e não está jogando, né? Ele foi o melhor jogador do Mundial Sub-17, o Brasil foi campeão. Então, assim, a base do Palmeiras é boa e vem forte. Mas, assim, o Luxemburgo, o que ele fez nesse time? Ele botou os jovens para jogar, isso ele fez bem, encaixou algumas posições, o Felipe Melo, zagueiro, está jogando bem, algumas outras coisas, mas de resto não fez tanta coisa. Ele tem o melhor elenco do Paulista, acabou classificando o time para a final, ganhando a Ponte Preta no jogo que começou bem, no segundo tempo recuou e ficou esperando acabar o jogo, mais ou menos igual tentou fazer com o Corinthians, mas o Corinthians acabou achando um gol. O Luxemburgo ainda tem um trabalho muito longo pela frente, tem que melhorar muito esse Palmeiras. O Palmeiras tem que mirar no que o Flamengo jogou ano passado e tentar jogar algo perto daquilo. Não tem que mirar o que ele precisa fazer para ser campeão paulista jogando contra esse Corinthians que no segundo tempo perde o Fagner e bota o Michel, bota o Arauz, bota uns caras assim muito mais fracos do que o próprio elenco do Palmeiras é. O Palmeiras não tem que achar que só porque ganhou e ainda ganhou desse jeito que tá com um time bom. O Palmeiras, se perde nos pênaltis, tava todo mundo descendo a lenha no time, porque o time não joga nada e tudo mais. O time só se salva pelo título. Sim, e tem que analisar também pelo investimento que o Palmeiras tem nos últimos anos, né? Da Leila, enfim. Eu acho que o Palmeiras é um dos clubes que mais investe em contratações e no mercado nacional, e eu acredito que o Palmeiras não rendeu ainda o fruto de tudo que está sendo investido, né? Eu acredito que o Palmeiras, pela capacidade de mercado e de clube em si, poderia ter ganhado já um brasileiro, enfim, conseguido alguma coisa em competições internacionais. Então, porque que nem você falou da Barcelusa aí, você gostava de ver o time jogar, não só porque o time foi campeão, mas porque o time jogava bem, era legal assistir o jogo. O Palmeiras faz muito tempo que você não vê um time que é legal de você assistir, até os campeões. O time de 2018 do Felipão era um time muito de bola na frente, o Dudu resolvia, era um time extremamente forte na defesa
e competitivo, mas não quer dizer que era um time legal de se ver, um time que chamou a atenção e que todo mundo vai lembrar, olha aquele Palmeiras do Filipão. Sim, sobre retrospecto mesmo que você acabou citando aí, acho que o último Palmeiras que, assim, em questão unânime, foi em 96, o último grande clube, assim, de Sim. futebol para frente, um time ofensivo, enfim, do Palmeiras. Eu acredito que foi aquele time do Campeonato Paulista de 96, porque durou só, infelizmente, um semestre no Palmeiras, porque foi um dos melhores elencos já montados no futebol brasileiro. Djalminha, Rivaldo, Miller e o Luizão. O ataque era muito forte, fazia, sei lá, 5, 6, chegou a fazer 8. Mas eu acho que até o time de 99, o Alex fala isso, que ele ficava às vezes nervoso de não jogar tudo que podia, que o time podia render mais, o time podia fazer jogos melhores, mas às vezes era um time muito na força, na pressão, assim, porque é o jogo do Felipão, é a filosofia do Felipão e o esquema tático do Felipão, que ele já tinha herdado, claro, daquele time que foi campeão da América do Grêmio de 95. Até alguns jogadores ele conseguiu levar, o caso do Arce, por exemplo, que era um dos xodós do Felipão naquele time do Grêmio, que infelizmente perdeu por detalhes no Mundial contra o Ajax, né? Enfim, que o Grêmio tinha indiscutivelmente o melhor time da América do Sul naquele período. E com a filosofia 2008, em 2008, eu acho que o Palmeiras teve alguns lampejos, né? De um time bom, assim, mais ou menos. Porque depois foi eliminado na Libertadores, né? Ele ganha do Sport naquele jogo de vários pênaltis lá em 2009, que chama bastante atenção. Mas no brasileiro que ele começa bem, depois entra o Muricy, foi uma confusão aquele brasileiro de 2009, que na verdade aquele ano ninguém estava jogando bem, né? Sim, em 2008, como você comentou, Diego, teve aquela época do Alex Mineiro no Palmeiras. Que também, o Palmeiras acho que rendeu muito no Campeonato Paulista daquele ano, que depois tem aquela semifinal contra o São Paulo, que praticamente foi uma definição ali de quem seria o futuro campeão, e depois teve a final contra a Ponte Preta, que o Palmeiras passou o trator e foi campeão no Parque Antártico, né? Mas, foi um pouquinho melhor, que o time jogava um futebol um pouco mais solto, mas ainda assim, longe de ser um time que vai ser lembrado, né, claro. E o Corinthians também acho que tá me decepcionando bastante. Acho que o Thiago Nunes, eu achei que ele ia fazer muito mais do que tá fazendo. O time virou aquele time que tá jogando para resultado, para ele tentar não ser demitido, time que se defende. O Ederson, que a torcida gostou muito por fazer vários gols, jogou muito mal esses 2 jogos de final. O lance do gol do Luiz Adriano, um passe errado dele, acaba tendo toda essa jogada. Então, assim, apesar dos chutes, ele não fez bons jogos. O Corinthians salvou muito pelo Cássio, e pelas bolas paradas, cruzamento, o João faz um chute de longe que acaba entrando, e o Cássio que defende tudo, né? Então, eu acho que é um time que ainda está muito fraco, vai sofrer bastante, acho que no Campeonato Brasileiro, até porque o elenco não é bom, sendo que, sei lá, o reserva do Fagner, que foi um dos melhores do time, é o Michel, que é um jogador fraquíssimo comparado com o Fagner. Sei que vocês estão vendo o time. Vamos lembrar a regularidade que o Corinthians teve, a irregularidade que o Corinthians teve no Campeonato Paulista. O Corinthians classificou com trancos e barrancos na última rodada contra o Oeste. E assim, a torcida corintiana tá pegando muito no pé de muitos jogadores do Corinthians. E assim, com razão. O caso, por exemplo, do Luan, que, cara, não tá rendendo. Até agora, desde que chegou ao Corinthians, não vem rendendo. É um jogador que tá sendo questionado pela torcida, obviamente. Acho que foi por conta. Não foi de um jogo, de 2, de 3, de 5, não. Foi de tudo que tá jogando aí com relação ao tempo aqui no Corinthians. Então eu acho complicado a situação do Corinthians. O Corinthians não tem o investimento que o Palmeiras tem. Enfim, claro, não tem a crise que está vivendo hoje o São Paulo e o Santos. Mas é complicado. Eu acho que o Corinthians tem que abrir o olho no Campeonato Paulista. Eu acredito que brigar lá embaixo não vai brigar, mas é um time que vai ter poucas esperanças aí para a conquista de um título, enfim. A gente analisando, claro, o começo agora de campeonato, tudo que o Corinthians está fazendo esse mês aí, pós Campeonato Paulista. Eu concordo com o Mário, até porque se for pegar até onde o Corinthians chegou com o que se projetava no início do ano, até que foi bem, né? Em questão de chegar na final e perder nos pênaltis, esse time do Corinthians com essas peças que tem. Eu não coloco tanto nas costas do Thiago Nunes, não, porque difícil trabalhar com um elenco desse do Corinthians, né? Você tem o melhor jogador que é o Luan e não tá jogando nada.
cara Sim. foi melhor das Américas há uns anos atrás e parece que desaprendeu. E ó que essa final, em determinado momento ali, foi um jogo que ele acabou mais aparecendo do que nos demais, né? E não jogou bem. Então, quer dizer, tá jogando muito mal. E não só ele, vários outros jogadores do Corinthians. O Jô, com todas as dificuldades físicas, acabou jogando bem. E aí Muito reflete, bem. né? Isso Então, tem que. Porque ele chamou a responsabilidade para ele. Eu vi isso muito claro no caso do Jô. O Luan, por exemplo, foi questionado pela torcida, e acho que com razão, porque cadê o Luan nas penalidades, por exemplo? Sumiu. Não foi um dos Mas eu nem batedores. acho que ele deveria bater o pênalti, viu? Porque ele Sim. já estava com o joelho machucado, ele nem é tão Toda a bom de situação. pênalti. Eu, como técnico, não colocaria, mas que ele foge durante o jogo, da responsabilidade, ele foge. Pode. Mas não é não necessariamente por causa de pênalti. Eu acho que o Jô foi o cara que salvou esse Corinthians também. Sim, e eu acho que o torcedor corintiano já sabia do que o Corinthians ia fazer no Campeonato Paulista. O torcedor corintiano que acompanha todos os jogos do Corinthians, sabe que não teria, acho que, o favoritismo no Campeonato Paulista. Tinha muita dificuldade. Nem imaginava chegar na final, acho. Sim. Não, assim, era nítido que não iria passar para as quartas de final. A probabilidade era muito pequena, muito baixa para o Corinthians classificar. Eu acho que chegar à final depende de quando você fala. Janeiro, talvez até pensasse. Mas quando voltou agora, de jeito nenhum. Ninguém imaginava. Chegou no jeito Corinthians, né? Naquela coisa da raça, da empolgação. E é o que chama atenção até no Corinthians, né? Em todos esses últimos anos, porque sempre foi um time muito raçudo e mesmo com elencos fracos acaba chegando nessa empolgação. Historicamente, o Corinthians é habituado a essa situação, né? Até por isso vinha de 3 paulistas, né? Sim. Agora, o Luxemburgo passa o Lula, que não é o Luiz Inácio, é o Luiz Alonso Pérez, que era o técnico do Santos, né? O técnico, sei lá, histórico do Santos, da melhor fase. E o São Paulo é o time da fila, né? O São Paulo está há 15 anos, agora sem ganhar. É o time que mais se incomoda com isso, e o paulistano segue como o tetra, né? O paulistano que tem 11 títulos e 4 naquela semana. Daí eu tava vendo a tabela de artilheiros, né? O Ítalo foi lembrar, perdão, que os títulos do tetracampeonato do paulistano é 16, 17, 18 e 19, né? Fazia áurea que o paulistano dominava o campeonato paulista nessa época. Eu tava vendo, eu acho que o Mário deve saber, o Diego não sei. Quem foi o primeiro artilheiro do campeonato paulista, disputado em 1902? Acho que o Mário deve saber. Charles Miller, foi artilheiro do campeonato de 1902. E o cara que marcou mais gols em um único campeonato é o Pelé, né? Pelé em 58 ele marcou 58 gols. 58 gols. Acho que é uma estatística que ninguém nunca vai bater. Por mais que naquela época tivesse muito mais jogos, acho que mesmo tendo, sei lá, 38 rodadas como tinha naquela época, ninguém faz isso. Pode ver, em campeonatos do mundo inteiro, acho que ninguém em um campeonato de 38 rodadas marcou tanto os gols assim, o Pelé fica nisso. Daí hoje também saiu a seleção do Campeonato Paulista. O Bragantino tem 2 jogadores, tem o Edmar e o Arthur. Aí a seleção, o goleiro é o Cássio, no lateral direito é o Fagner, a dupla de zaga é o Felipe Melo Gil, lateral esquerdo é o Edmar, no meio de campo tem o Daniel Alves no meio de campo, né, não na lateral, o Patrick de Paula, o João Paulo da Ponte Preta, o Arthur do Bragantino, o William e o Soteldo do Santos. Acho que, assim, seleção do campeonato é aquela coisa, né? Voto dos técnicos, né? E o técnico do campeonato foi o Vanderlei Luxemburgo e o Ricardo Catalá. Daí os votos são dos capitães dos times e dos técnicos dos clubes. Acho que seleção de campeonato é um negócio assim, meio assim, é um pouco de popularidade, jogador conhecido, porque são times diferentes que disputam jogos diferentes, cada um tem a sua importância no time, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa da seleção. Eu acho legal até ver seleção assim, né, quando sai, porque é uma premiação importante para os próprios jogadores. Talvez não concorde com algumas coisas. O Edmar mesmo, apesar de ser aqui do Bragantino, o Vinha do Palmeiras, jogou em poucos jogos muito mais do que o Edmar acabou jogando. E dá assistência do título, né? Na minha opinião, e é muito melhor jogador. O Daniel Alves também não concordo. Eu não sei se ele jogou no Campeonato Paulista para estar na seleção. O Gabriel Menino jogou bem mais que ele. O próprio Camilo, no que fez no Mirassol, talvez merecia estar nessa seleção. Mas de resto aí, acho que é justo. Até a menção honrosa ao Catalá também, que fez um ótimo trabalho no Mirassol. O problema é aquela coisa, né? Por ser meio popularidade, não tem ninguém da Ponte, né? Não, tem sim, tem o João Paulo. Mas assim, praticamente
o Bragantino e a Ponte, só que consegue, porque o resto são os times grandes já. Então, assim, tem um pouco disso também, né? Eu acho que o campeonato também ficou muito dividido. O Ítalo, que foi artilheiro, não está na seleção. Eu acho que o William fez um campeonato mais ou menos, talvez. Pelo começo do campeonato, acho que o Ítalo foi até melhor que o William, né? O William acho que ficou com 5 gols ou 6 também, mas nos jogos finais ele não foi tão importante. Não sei se o Mário quer comentar alguma coisa da seleção. Não, é isso. Não é unanimidade. Eu acredito que tem algumas coisas que eu não concordo, que o Diego falou. No caso do Daniel Alves, acho que não tem outros jogadores aí que poderiam estar na seleção do campeonato. Enfim. Mas vai pela votação dos atletas aí, dos capitães do Campeonato Paulista. Então, agora o Bragantino joga na quarta-feira, né? O jogo é às 7h15, o Bragantino joga de noite, a gente volta na quinta-feira. Agora a gente está no horário de noite, a gente vai fazer as lives à noite. Então a gente está chegando aqui ao fim. A gente pede para você curtir a página, se você quiser acompanhar a página do Correio de Atibaia, e também ir lá no Arquibancada Caipira. Essa semana a gente gravou uma entrevista com o ex-goleiro do Bragantino, o Marcelo Martelotti. Tá bem legal lá, a gente falou 1 hora com ele, então tem bastante assunto. Tem um pouco do Bragantino atual, mas tem bastante do Bragantino da fase áurea lá dos anos 90, que acho que talvez seja a parte mais interessante da conversa, lembrar algumas histórias antigas, times do passado, tudo mais. E a gente volta, a gente vai fazer algumas dessas entrevistas, daí você vê na Arquibancada Caipira, o canal que a gente faz lá também, a live vai estar lá também. É isso, eu agradeço a todo mundo que ouviu, o Diego, o Mário, a gente volta logo mais. Valeu. Abraço. Um abraço.